Esse vídeo foi realizado graças ao Promobit. E isso não é frase padrão de anúncio não, eu realmente só cheguei a algumas conclusões que cheguei porque recebi uma bela promoção no aplicativo deles, na qual eu comprei toda a série BioShock por um preço muito modesto e joguei todos os jogos de novo recentemente. Se você não conhece o Promobit, é um aplicativo que te notifica a respeito das melhores promoções de conteúdos e produtos do seu interesse. Eu tenho usado bastante para jogos, mas tem livros, equipamentos eletrônicos, componentes de computador, roupa, e o melhor é que você pode conferir os comentários em cada promoção que chega para saber a opinião dos usuários a respeito dela, para não ser enganado por ninguém por aí. Além, é claro, da curadoria da própria equipe do Promobit. É importante lembrar que não é uma loja, é uma comunidade em que as pessoas trocam informações e dicas de onde comprar para gastar menos dinheiro. Se você se interessou, experimenta baixar o aplicativo ou entrar no site nos links que estão na descrição e no comentário fixado. É isso mesmo que você leu aí no título. Você jogou BioShock do jeito errado. Eu joguei do jeito certo? Ou será que eu joguei do jeito errado e você jogou do jeito certo? Eu vou responder isso até o final do vídeo, mas antes é melhor a gente começar do começo. Ou não. Você sabe a diferença entre uma notícia e uma história? Homem é morto a tiros em festa na região sul de São Paulo. João Jorge, 34 anos, foi baleado em uma festa de sua empresa na última sexta-feira. Segundo colegas de trabalho, o atirador, Roger da Silva, era seu melhor amigo. Roger viu seu melhor amigo se divertindo na festa. Então ele entrou, apontou-lhe uma arma e disparou. Naquela sexta-feira à noite, João Jorge, de 34 anos, morreu. Perceberam qual é a principal diferença entre um texto e o outro? Exatamente, a ordem. Esse é um exercício que eu faço com frequência. Quase sempre dá certo. Se você pegar qualquer notícia em um jornal genérico e simplesmente inverter a ordem em que os eventos são apresentados, ela automaticamente se transforma em uma história. Acontece que esse tipo específico de texto jornalístico, que tem a função de noticiar um fato objetivamente, tende a começar entregando o desfecho de toda a trama logo no início e depois apresenta todas as informações adjacentes. Não interessa a esse tipo de texto omitir ou postergar a conclusão. Já na história, por outro lado, é preciso construir o final. O contador de histórias começa modelando o mundo ou os personagens para depois levá-los a algum lugar. É claro que isso não é uma regra. Saber contar uma história vai muito além de inverter a ordem que as coisas acontecem. Eu acho que tem muito mais a ver com saber que efeito causam as diferentes maneiras de organizar o tempo dentro da narrativa. Eu gosto de contadores de histórias que têm essa habilidade de manipular a ordem que os eventos realmente aconteceram ou aconteceriam se fossem reais, causando diversas reações no público a partir das diferentes maneiras que organizam esses eventos. Um dos diretores do cinema contemporâneo que, na minha opinião, sabe fazer isso muito bem é o Mike Flanagan. Os filmes dele sempre têm essa característica de conduzir o espectador costurando uma ou mais linhas do tempo. Inclusive, talvez seja por isso que jogaram 2 ou 3 livros do Stephen King para ele adaptar para o cinema, porque a literatura do King tem essa característica de misturar presente com passado. Inclusive, eu acho que o Flanagan teria dirigido muito melhor a última adaptação do It. Eu não gosto de todos os filmes desse cara, inclusive eu tenho um vídeo que critica muito um deles, mas é inquestionável que ele tem uma linguagem própria, muito característica e muito divertida de assistir. Mas provavelmente eu deveria parar de dizer que o cara é bom e mostrar, né? Pois bem, uma das técnicas que ele costuma usar muito bem é o jump cut. Caso você não esteja familiarizado com o termo, jump cuts é basicamente a técnica de juntar 2 tomadas diferentes de planos semelhantes. É como se você estivesse costurando 2 momentos, uma microviagem no tempo. Claro que dá para fazer isso dos jeitos mais óbvios, ou a gente pode tentar ser um pouco mais criativo. Muita gente acha que essa técnica é uma gambiarra que se popularizou na edição de vlogs porque é fácil de fazer. Parcialmente verdade. É claro que o jump cut não exige tanto planejamento, e para quem produz vídeos semanais e frequentemente sem ajuda, fica difícil pensar em umas transições mais elaboradas. Mas o jump cut nunca foi uma técnica a qual se recorria numa emergência. Na história do cinema, ele começou sendo usado em 1896 pelo cineasta Georges Méliès. Esse cara é sempre citado como o pai dos efeitos especiais porque ele foi o primeiro a entender que a edição de um filme abriu uma porta para um mundo de possibilidades.
Ele usava o jump cut principalmente para fazer objetos ou pessoas aparecerem ou desaparecerem da cena, no contexto de mágica mesmo. Mas com o passar do tempo, o jump cut passou a ser usado como recurso estético de vários gêneros cinematográficos. O Jean-Luc Godard usa no filme Acossado, de 1961, para comunicar a passagem do tempo, e o Alfred Hitchcock usou em 1963 no filme Os Pássaros, para chocar o público com a imagem de um homem morto. O Hitchcock é famoso por usar o recurso do zoom, ele até inventou uma técnica específica conhecida como o efeito vertigem, mas nesse caso, segundo o próprio diretor, ele estava buscando uma alternativa ao zoom, algo que tivesse um efeito mais imediato e mais impactante. No cinema contemporâneo, o jump cut é usado principalmente nos filmes de terror, mas são poucos os diretores que realmente criam cenas interessantes com esse recurso. E sim, o Flanagan é um deles. Olha só essa cena de Óculos, um filme dele de 2013. Quando o garoto abrir a porta, ele vai tomar um susto com um fantasma bem feioso. Eu já tô dizendo que vem susto por aí para você se concentrar na forma e não no conteúdo da cena. Observe com atenção e veja como o Flanagan usa o tal do jump cut. Primeiro, o fantasma tá cochichando no ouvido do pai e logo em seguida aparece na porta. Claro que a atriz não poderia ter se movido tão rápido. Apesar de parecer uma tomada só, são duas, separadas por um jump cut. O diretor prevê que nós, nos baseando naquilo que sabemos sobre o tempo e espaço, imaginaríamos que o fantasma demoraria um pouco mais para chegar na porta. Mas com esse corte, ele consegue nos surpreender. Se a gente comparar isso com essa cena de O Chamado, dá pra ver que enquanto um diretor empregou o jump cut da maneira mais genérica possível, o outro foi muito mais preciso e elegante na sua utilização. Mas é claro que edição não se resume a cortar o material. O corte é a ferramenta principal do processo, mas não é o processo em si. No mundo do cinema, a gente chama a arte de editar de montagem. Montagem não é só cortar clipes, é costurar momentos no tempo. É colocar em ordem o material bruto de modo a contar uma história sem utilizar palavras. Como eu disse lá no começo do vídeo, às vezes a ordem que as coisas estão é o que separa os fatos frios e objetivos de uma narrativa. Nessa outra cena de Óculos, o Flanagan filma o pai com o curativo no dedo. Depois mostra o pai arrancando o curativo com um utensílio de escritório e cortando o dedo no processo. Por fim, mostra o pai colocando o curativo no dedo cortado. Eu adoro essa cena porque, sem usar efeitos especiais ou um roteiro cheio de paradoxos, o diretor cria um loop temporal só com o poder da edição e montagem. É muito parecido com o que BioShock Infinite faz nessa cena aqui. Heads. Or tails. Come on, let me through. Heads. Or tails. Tails. Told you. I never find that as satisfying as I'd imagined. Chin up. There's always next time. I suppose there is. E já que nós finalmente entramos nesse assunto, se você nunca jogou a trilogia BioShock, ela é basicamente sobre um grupo de pessoas que se acha superior a todo o resto da humanidade e decide se isolar de todo mundo, tipo o sul do Brasil. São 3 jogos. Os 2 primeiros se passam em Rapture, a cidade subaquática fundada por um cara chamado Andrew Ryan. O terceiro, BioShock Infinite, se passa em Columbia, a cidade flutuante fundada por Zachary Comstock. O primeiro e o terceiro foram encabeçados pela mesma pessoa, um cara chamado Ken Levine. Por isso, a conexão entre eles é muito profunda, quase como se fossem 2 lados da mesma moeda. Tanto é que o Ken Levine não se envolveu na produção do BioShock 2, porque assim que ele entregou o primeiro jogo, já começou a produção do terceiro. A história de BioShock Infinite não é uma sequência do primeiro. Na verdade, cronologicamente falando, ela vem antes. Apesar de BioShock ter sido lançado em 2007 e o BioShock Infinite em 2013, o primeiro jogo se passa em 1960, enquanto o último em 1912. Eu acho que essa é uma forma do Ken Levine dar uma piscadinha pra gente pra dizer que essas histórias funcionam tanto de trás pra frente quanto se forem jogadas na ordem correta. Eu fui uma das pessoas que jogou de trás pra frente. Lá com os meus 16 anos, vasculhando uma dessas listas de jogos que poderiam rodar em computadores com configurações mais fraquinhas, como era o meu na época, eu me deparei com o BioShock Infinite e baixei sem saber do que se tratava, quem tinha feito e sem ter ideia de que era o último título de uma trilogia. Depois de jogar, eu fiquei absolutamente deslumbrado e procurei logo o primeiro jogo, que eu também achei espetacular. Só que ter jogado nessa ordem errada me fez ter uma
uma leitura completamente diferente da história se comparada à visão de alguém que teve acesso aos jogos assim que foram lançados. Deixa eu explicar por quê. No primeiro BioShock, você descobre que o seu personagem está sob efeito de um controle mental durante todo o jogo, exceto em alguns momentos em que você pode fazer uma escolha específica. Quando você chega no final do jogo, essas decisões têm uma consequência que muda completamente o desfecho da história e o destino do protagonista. Resumindo, quando você aperta o play em BioShock Infinite, tendo o primeiro título na cabeça, o seu pensamento é: minhas escolhas importam nessa história. Mas aí chega o final e o jogo não te mostra as consequências diretas das suas decisões. Enquanto a tela dos créditos sobe, você se pergunta: as minhas escolhas importaram nessa história? Agora vamos considerar o contrário, que foi o que eu fiz. Qual é a sensação de jogar BioShock depois de ter jogado BioShock Infinite? Bom, como eu disse, no jogo de 2013 as escolhas não importam. O final da história é sempre o mesmo. Depois que eu soube disso, lendo uns fóruns na internet, eu fui jogar o jogo de 2007, e ele começa me apresentando uma escolha importante. Só que eu ignorei, porque se lá no BioShock Infinite as escolhas não importam, aqui elas não importam também, então aperta qualquer botão só pra história andar de uma vez. Só que aí chega o final do jogo, chegam as consequências, e aí eu pensei: uau, então fazia diferença. Eu apertei um botão sem saborear isso, sem ter a expectativa de que alguma coisa mudaria. O único momento nesse jogo, nesses jogos na verdade, em que eu realmente tinha uma escolha, eu desperdicei. Percebe como uma experiência afeta a outra, um momento transborda sobre o outro? Isso é uma coisa muito humana, né? Não tem só a ver com o modo como a gente consome conteúdo, tem a ver com o modo como a gente enxerga o mundo. Nós pensamos cronologicamente, portanto, experiências do passado afetam o modo como nós enxergamos o presente. Só que do mesmo jeito que a gente consegue jogar BioShock de ordens diferentes e ter resultados diferentes com isso, e do mesmo jeito que a gente consegue editar um filme e tirar reações diferentes do público a partir disso, também dá para mudar a ordem dos fatos na nossa cabeça para sustentar narrativas. O tempo todo as nossas experiências estão se reordenando na nossa memória e nos contando histórias diferentes que nos fazem ter visões de mundo diferentes. Vamos supor que, sei lá, o seu aniversário de 6 anos foi horrível, nenhum dos seus amiguinhos foi pra festa, você caiu, ralou o joelho, choveu o dia todo, enfim. Se o seu aniversário no ano seguinte foi maravilhoso, tudo perfeito, mas teve um aspecto negativo, é provável que quando você for relembrar dessas histórias quando tiver 30 anos, você coloque este momento negativo naquela memória negativa. 2 momentos no tempo costurados para que a narrativa da vida faça sentido. Porque se tem uma coisa na qual nós, humanos, somos viciados, é o sentido. É desconfortável pensar na vida como uma sequência caótica de eventos. Então a gente tenta montar esse quebra-cabeça para não se perder. E agora eu fico aqui me perguntando: será que as minhas memórias são confiáveis? Ou será que o modo como eu as organizo e as leio é para tentar sustentar algo em que eu quero acreditar, ou que outras pessoas querem que eu acredite? Será que todas essas cenas na minha cabeça realmente aconteceram como eu as vejo agora? Ou será que eu tô só editando? Obrigado a todos que assistiram até aqui, obrigado ao Promobit pelo incentivo à produção desse conteúdo e obrigado a todos vocês que fazem parte da galera do Catarse, através do qual a gente ajuda o projeto Mães da Favela. Não se esqueça de continuar a discussão nos comentários, compartilhar e curtir o vídeo se achar que deve. Até breve.